Olá, torcida de guerreiros! Tudo bom com vocês? Me chamo Thiago e iremos falar sobre a má temporada do clube e depois de um ano ruim, o que explica o sofrimento que passamos no Brasileirão. Erros de planejamento de Mário Bittencourt, insistências de Diniz, demora para a demissão e queda vertiginosa do elenco contribuem para a luta contra o rebaixamento. Vejam os motivos para a temporada conturbada do Fluminense. Entenda. Nos acompanhem após a vinheta. É difícil explicar como o campeão da Conmebol Libertadores de um ano sofreu tanto para evitar o rebaixamento no Brasileiro no ano seguinte. Aconteceu com o Fluminense, que se salvou na última rodada com vitória por 1-0 sobre o Palmeiras. Afinal, como a gestão de futebol do tricolor, tão bem sucedida em 2023, colecionou falhas em 2024 sob o comando do presidente Mário Bittencourt. Vejam os principais motivos que passam pela insistência no trabalho de Fernando Diniz, a queda de desempenho vertiginosa do elenco e até a movimentação na janela do início do ano. Confira. Falta de pré-temporada e oba-oba. Além de Mário, as decisões tomadas no Fluminense passavam pela avaliação do diretor de futebol, Paulo Andione, do então diretor de planejamento, Fred, e tiveram muita voz ativa do técnico Fernando Diniz. Logo no início da temporada, uma necessidade comprometeu todo o primeiro semestre. Por ter disputado o Mundial de Clubes em dezembro do ano passado, o elenco principal só se reapresentou no fim de janeiro, após 30 dias de férias, como determina a lei. Por isso, não realizou uma pré-temporada com a paciência necessária. Enquanto a maioria das equipes teve 30 dias ou mais de preparação antes de voltar a competir, Diniz apressou a volta dos titulares com menos de uma semana de condicionamento. O motivo era a disputa da Recopa Sul-Americana, diante da LDU, que acabou vencida pelo tricolor, sendo o único ponto alto do Fluminense em todo o 2024. Mas isso custou caro. Além de a preparação física ter se fragilizado, também surgiu um clima de oba-oba no ritmo de festa pela Libertadores de 2023 e pela conquista da Recopa. As comemorações se estenderam até boa parte de março. Num momento polêmico, viralizaram imagens de um churrasco do CT Carlos Castilho dias antes da semifinal do Campeonato Carioca, diante do Flamengo. A derrota por 2-0 na ida e a consequente eliminação deram um sinal de algo não estava nos trilhos. Péssima janela de início de ano. Não dá para dizer que o Fluminense não se reforçou no início de 2024. Ao todo, chegaram ao clube o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, o volante Gabriel Pires, os meias Renato Augusto e Terans e os atacantes Douglas Costa, Lucumi e Marquinhos. Mas nenhum deles chegou remotamente perto de fazer sucesso. De todos, apenas Marquinhos flertou com a titularidade em algum momento da temporada por merecimento. Antônio Carlos também, mas muito mais por falta de opções do que por um desempenho acima da média. Neste ponto, 2 pontos pesaram: a falta de pulso da diretoria para deixar de atender a todos os pedidos de Fernando Diniz e erros claros de planejamento. Renato Augusto, por exemplo, chegou para ser um reserva imediato de Paulo Henrique Ganso. Era a ideia inicial de Diniz e estava de acordo com o esperado pela diretoria. Mas o treinador mudou o planejamento no meio do caminho e passou a buscar maneiras de fazê-lo atuar junto a Ganso. Não deu certo. Outra contratação polêmica foi a de Douglas Costa, que vinha de um rebaixamento no Grêmio e uma exibição sem brilho no LA Galaxy. Com o insucesso na tentativa de contratar Luiz Henrique, então no Betis e atualmente no Botafogo, o ponta foi um nome fortemente pedido por Diniz, que garantiu que ele jogaria bola sob seu comando. Rescindiu seu contrato sem marcar um gol sequer. Outro grande exemplo de falta de cuidado é o volante Gabriel Pires. Mesmo no Fluminense de 2023, era difícil vê-lo tendo encaixe devido à sua lentidão. Ele chegou ao tricolor após colecionar lesões no Botafogo e entregou exatamente aquilo que era esperado: desempenho abaixo da média, muitos problemas físicos e um contrato longo a ser pago. Insistência em Diniz. A gratidão a Fernando Diniz custou caro para o Fluminense e pode ser considerada um dos grandes motivos do sofrimento. O técnico foi demitido após a 11ª rodada do Brasileirão, tendo vencido apenas um jogo e amargando o pior início tricolor na história dos pontos corridos. Mas o trabalho já dava sinais de falência técnica pelo menos 2 meses antes.
Alguns jogadores estranharam a queda de rendimento da equipe em tão pouco tempo, enquanto Diniz mantinha a posição de não mudar a sua forma de jogar porque acreditava que o trabalho iria vingar. Outra crítica feita nos bastidores do vestiário dizia respeito à relutância do treinador em substituir medalhões com desempenho abaixo do esperado. Apesar da forte pressão que sofria, Mário Bittencourt tentou uma última cartada para tentar salvar o trabalho. No dia 22 de maio, renovou o contrato de Diniz até dezembro de 2025. Dali para frente, o técnico só venceu mais uma partida com o clube. O agravamento da situação no Brasileiro foi determinante para a demissão, em 24 de junho. Pontos perdidos com o Marcão, erro de avaliação da gestão de futebol do Fluminense. A correção foi rápida, mas a medida causou estragos. Após a queda de Diniz, a escolha da diretoria foi Marcão, que, em tese, permaneceria até o final do ano. Mário chegou a garantir isso em entrevista coletiva, mas bastaram 2 jogos para o cenário mudar. Foi identificado que o auxiliar técnico fixo não conseguiria tirar o luto que o elenco sentia pela saída do ex-comandante. Nesta hora, a busca foi pela ruptura total no estilo de jogo e no ambiente do Fluminense. Começou a busca por um novo treinador que culminou na contratação de Mano Menezes. Neste meio tempo, o Fluminense de Marcão se deu o luxo de perder 2 confrontos diretos contra times do Z4 1-0 para o Vitória, no Maracanã, e um tropeço pelo mesmo placar diante do Grêmio, em Caxias do Sul. Foram resultados que ajudaram a afundar ainda mais o Fluminense na tabela e seriam decisivos para evitar que o clube chegasse à última rodada lutando contra o Z4, lesões em massa e polêmicas. Outro fator determinante para o ano de frustrações do Fluminense foi o número de lesões. De todos os times que disputam a Série A, o tricolor é o que mais somou baixas na equipe por ter jogadores machucados em 2024. São 60 ao todo, problemas extracampo e briga de egos. Se os problemas internos do Fluminense de 2023 foram bem controlados, não se pode dizer o mesmo em 2024. Entre os mais marcantes está a festa num hotel, que fez com que o quarteto formado por John Kennedy, Alexander, Arthur e Cauã Elias fosse afastado por tempo indeterminado. Eles convidaram mulheres para a concentração e fizeram uma festa considerada fora do tom. Os estrelismos de Marcelo, relevados nas vitórias, não foram perdoados nas derrotas. Há vários relatos de reclamações quanto ao comportamento do lateral esquerdo com jogadores e funcionários, mas o estopim foi seu desentendimento com Mano Menezes no empate por 2-2 com o Grêmio. A gota d'água foi uma reclamação no gramado do Maracanã, quando o lateral se queixou de toques e disse: "Tá encostando em mim para fazer média com a torcida". Também houve uma discussão acalorada num treinamento entre Thiago Silva e Felipe Melo. A dupla não chegou a brigar ou ir às vias de fato, mas o tom subiu além do normal após um lance mais ríspido. A atividade precisou ser paralisada até que a dupla se acalmasse e os jogadores tiveram que intervir. Posteriormente, eles se acertaram. Como as vitórias não vieram, reclamações aos montes foram ouvidas. A insatisfação de Guga com Diniz quase o fez deixar o clube no meio de 2024. David Terans se queixou da falta de oportunidades com Mano Menezes em suas redes sociais. E até mesmo a esposa de Arias chegou a reclamar de pessoas sem palavra por conta de negociação frustrada com o Galatasaray. A vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, no domingo, garantiu não só a permanência do Fluminense na Série A, mas também carimbou a ida do clube à Sul-Americana 2025. O tricolor terminou o campeonato na 13ª posição da tabela, com 46 pontos. Agradeço o carinho e a atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima, abraço a todos e até logo!